bem-vindos, eu sou a Agnes e você tá no Olha Só Que Papo. E se você chegou nesse vídeo, já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E outra coisa, se aparecer o hype aqui embaixo, você já clica no hype, porque essa é uma maneira de ajudar canais menores a ganhar mais visibilidade no YouTube, certo? É totalmente de grátis, não vai cair o seu dedo. Então, se você gosta do meu conteúdo, me ajuda aí e vamos lá. Gente, é o seguinte, nas últimas semanas tem uma polêmica rolando aí nas redes sociais em relação a Cacau Show, em relação aos funcionários e aos franqueados. Isso causou muita dúvida na galera, eu vejo muita gente falando e às vezes coisa que não tem nada a ver. Então, para tirar todas as dúvidas que a gente tem, hoje eu trouxe uma especialista aqui em franquias. Ela é a pessoa que analisa perfil do franqueado, entre outras coisas. Então, a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Daniele Nascimento. Obrigada, Agnes. O prazer é todo meu de estar aqui. Muito bacana poder tirar a dúvida das pessoas e trazer conhecimento para todo mundo. Exatamente, porque o que acontece, eu vejo as pessoas falando muito, eu acho que as pessoas confundem o que é você empreender no seu negócio próprio e o que é você adquirir uma franquia. Então, só para a gente começar, eu queria que você me explicasse o que efetivamente é uma franquia. Então, quando você empreende numa franquia, você está adquirindo o quê? A marca, o produto, os serviços e todo o know-how de uma empresa. Né? A partir do momento que você adquire o know-how de uma empresa através do mundo do franchising, você acaba sendo obrigado a fazer algumas coisas, como o quê? Seguir padrões. Tá? Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Que essa liberdade, ela é limitada com o seu negócio de franquias. Diferente de quando você empreende do zero, que você decide tudo. Você decide a cor da marca, você decide que produto, você decide como que vai ser sua loja, né? Quando você coloca uma franquia, você segue todo o padrão e o conhecimento que essa franqueadora está trazendo para aquele modelo de negócios. E isso em troca do quê? De taxas e royalties, né? Óbvio que tudo isso está dentro de um contrato, dentro da COF, mas é uma troca, tá? Então, acho que passa muito por aí o ser franqueado. Entender essa relação. Tá, então, por exemplo, a pessoa adquire uma franquia, por exemplo, nós estamos aqui nos estúdios Pontual Digital gravando. Se um dia o Wagner abrir uma franquia da Pontual Digital, a pessoa que adquire essa franquia, o Wagner vai montar o estúdio lá para a pessoa, tudo no padrão dele, com os equipamentos que deixam a qualidade de acordo com o que ele quer, e a pessoa paga por isso. Exato. E aí ela vai ter o suporte do Wagner. E vai ter o suporte do Wagner, Só exato. Que daí ela não vai, se ela quer mudar a cor... Ah, eu não quero essa parede de tijolinho aqui, eu quero colocar uma parede azul, tal. Daí já... Tudo isso ela tem... Tá dentro da COF, tá dentro, que é a COF, Circular de Oferta de Franquias, tá, gente? Super importante, é um documento, assim, um dos mais importantes no mundo de franquias. Então, normalmente a franqueadora, inclusive, dá esse documento dentro do processo todo seletivo, né, desse franqueado, e ele vai ter um tempo, inclusive, para analisar esse documento e ter certeza que ele quer fazer parte daquele mundo ali de franchising e daquela marca, tá? Mas ele não vai poder trocar o tijolinho por deliberalidade dele. Eu quero trocar, eu não gosto. Não, porque ele tem que seguir o padrão da Pontual, que ela estabeleceu para o franchising dela. Então, do Iapoque ao Chuí, dentro do Brasil, eu preciso que o meu cliente faça o quê? Entenda que a Pontual lá é a mesma Pontual que está no Sul. Então, por isso que é tão importante seguir o padrão, entendeu? Faz parte também do marketing da empresa para que a marca seja fixada na cabeça do cliente. Se em cada lugar eu tenho de um jeito essa marca Pontual, quem garante que é a mesma marca, né? Como que eu fixo isso na cabeça do cliente também? Então, passa um pouco por isso, esse mundo, né? E as pessoas precisam realmente entender que o mundo do franchising é dessa forma. Mas, gente,
gente tem, inclusive assim, eu não sou do jurídico, não sou advogada, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui falando em nome deles, mas existe a lei de franquias e muita coisa tá nessa lei. Então, acho que vale a pena até as pessoas irem estudar, né? Antes de trazer qualquer opinião, né? Eu acho que isso é importante também, porque é um mundo bem regularizado, né? No mundo jurídico hoje em dia. O Dani, você analisa os candidatos a serem franqueados. Isso. Como que a empresa analisa o perfil dessa pessoa? Quanto tempo isso demora? Como que é esse processo? Tá. É um processo que não é tão curto, tá? Porque passa por vários processos. Primeiro, você tem toda uma parte de formulário que você precisa preencher, documentação que você precisa entregar. Então, tem a parte desta análise, tem a análise jurídica, tem a análise financeira, tem a entrevista com o franqueado, que é sempre com esse possível franqueado, né? Que é muito importante para te ajudar a identificar perfil. Então, é óbvio que cada marca pode estabelecer um pouco do que seria esse perfil, né, desejado. Mas, assim, de comum, né? O que a gente pode trazer? Essa pessoa, ela é empreendedora? Ela tem um perfil empreendedor? Essa pessoa entende o que é ser um comércio? Entende o que é o franchising? Eu, por exemplo, nas minhas entrevistas, eu sempre pergunto, você sabe o que é ser um franqueado? E muitas vezes a pessoa não sabe o que é ser um franqueado. E eu acabo explicando isso para deixar bem claro para a pessoa o mundo que ela está pretendendo entrar, que ela não vai ter a liberdade do que ela começar do zero nesse negócio. Então, e depois disso tudo, ainda vai para um comitê de análise, que a gente junta todas essas informações jurídicas, financeiras. Então, dentro da empresa vai ter esse comitê, que normalmente é formado pela pessoa que cuida da área de gestão de franquias. Na minha empresa, por exemplo, a pessoa do financeiro, o CFO, muitas vezes o presidente da empresa ou o diretor comercial, né? Então, óbvio que cada empresa tem o seu comitê de decisão. Então, vai para esse comitê, mas juntando todos esses elementos e todas essas informações desse candidato. Tá? Mas o perfil é muito importante, porque, que é o que eu disse no final, né? Empreender, no começo, empreender também não é uma coisa fácil, né? E muitas pessoas vêm para o mundo de franquias achando que é fácil. Né? Tem muitas pessoas que acham, eu vou colocar meu dinheiro, isso, acabou, vou ganhar dinheiro. Assim, pega uma marca muito grande, sei lá, eu vou abrir uma franquia do McDonald's. Não sei se tem franquia ou se é tudo. Tem, é uma das maiores franqueadoras do mundo, inclusive, o McDonald's. Então, assim, vou abrir, sei lá, tenho aqui R$1 milhão, vou abrir um quiosquezinho do McDonald's. Eu contrato funcionário, deixo lá e é dinheiro para sempre. Não é bem assim, bem pelo contrário. Esse perfil é super importante que ele tenha mão na massa, principalmente no começo, tá? Então, ele tem esse perfil de que vai acompanhar a sua equipe, tem a gestão de equipe, tem a gestão financeira. Isso é muito importante, porque a marca vai entregar o know-how de marketing, de produto, de serviço, de padrão. Mas a gestão financeira, gestão de equipe é toda dessa pessoa, é desse franqueado. Né? Então, se ele também não tiver mão na massa, principalmente no começo, acompanhar, esse negócio vai correr risco. Tá? Então, esse perfil de mão na massa também faz parte. É muito importante. Óbvio que se é um franqueado que já tem bastante experiência, já tem outras franquias, já trabalha com isso, ele já começa a ter um negócio muito mais consistente, onde ele vai ter pessoas que vão lhe ajudar e que também são profissionais desse mundo. Né? Mas quando você está começando, que você vai ter a sua franquia, aquela única ali, você tem esse perfil mão na massa, é essencial, Agnes. Não tenho dúvida. E quando a pessoa compra uma franquia, o contrato, ele determina tempo, é para sempre? Como que funciona? Geralmente tem um prazo aí entre 3 e 5 anos. O mais comum é que o contrato é válido por 5 anos e aí você pode renovar ou não. Tá? Sim. Mas normalmente tem um prazo determinado. Tá. E óbvio que no contrato prevê todas... Eu imagino que na circular já tenha essa questão da identidade visual. Eu acho que a coisa que mais me pega é a questão da identidade visual e a questão dos produtos.
Porque, por exemplo, se eu tenho uma franquia que eu vendo roupa, aí eu penso, não, vou começar a vender acessório aqui. Não pode. Não. Porque você só pode vender Exato. o que é da marca. Exato. Você não pode, dentro da sua loja, né, dentro do seu comércio, você fazer venda de qualquer outro produto que não seja autorizado pela franqueadora. Então, assim, isso vai estar assim na COF, isso vai estar em contrato. Óbvio que tudo pode também ser negociado com a marca, né? Eu trabalhei em marcas que não pode. De jeito nenhum. É algo assim, inegociável, tá? Eu acho que, inclusive, para zelar por esta marca, né? Agora, tem marcas que podem ter algum tipo de flexibilidade, mas lembre-se, você, enquanto franqueado, tem liberdade limitada. Você tem liberdade na sua gestão financeira, na sua gestão da sua equipe. Marketing, produto, identidade visual. É super importante. O franqueado não tem essa liberdade, tá? Então, ele vai precisar pedir autorização da franqueadora para isso. Não tenha dúvida. Porque senão ele vai estar infringindo uma das cláusulas do contrato. E aí prevê multa, enfim, Inclusive, nesse contrato, vai ter previsão de multas em alguns casos. Beleza. Tudo isso está em contrato. Possíveis taxas, né? Por exemplo, taxa de royalties vai estar em contrato. Taxa de publicidade vai estar em contrato. Então, tudo que for cobrado desse franqueado vai estar em contrato. Então, quando ele entra nesse negócio, ele já sabe o que ele vai ter que pagar, né? Quais são as condições que ele vai ter. Tá? Você hoje trabalha com franquia na área de beleza e o seu maior know-how é na área de beleza. Exato. Nossa, até vou dizer, gente, eu vou entregar a idade aqui agora, né? Porque já são 21 anos. 21 anos, 21 então anos na área da beleza. E é a minha área também. Legal. Então, por exemplo, lançam-se muitos produtos. Sim. E a franquia tem grade. Eu conversei com a Ju, pra quem não sabe, a Ju, um beijo, Juliane, minha amiga. Ju, beijo! Nossa amiga que me apresentou a Dani. E aí ela falou que tem uma grade de compra, né? Pra você pedir reposição e tal. Como que funciona essa grade de compra? Né? Porque eu tive loja física que eu vendia vários produtos, a loja era minha, era da minha marca, mas eu conhecia o prazo de faturamento e o prazo de entrega de cada fornecedor meu. Tinha fornecedor que, o faturamento é 24 horas, entrega 2 dias úteis, outro era mais, enfim. Como que funciona isso e como que funciona a questão do lançamento? Porque, por exemplo, sei lá, teve a Beauty Show agora esse mês e a Bruna Tavares lançou um batom vinílico na Beauty Show, só que ele estará disponível em junho. Imaginemos... Ela fez um pré-lançamento, Isso. Né? Imaginemos que a Bruna Tavares seja uma franquia, que não é, né? Todo mundo pode comprar... Própria. Isso, todo mundo pode comprar os produtos da Bruna para vender na sua loja. Como que funcionaria a distribuição? Porque eu imagino que o franqueado... ele vê isso como uma oportunidade de ter um volume de venda maior, porque lançamento, todo mundo vai querer comprar e tal. A franquia, ela tem a capacidade de distribuir para todo mundo igual, obrigatoriamente o franqueado tem que ter esse lançamento, produto sazonal. Agnes, neste caso, para cada marca pode ser diferente, tá? Então, acho que isso é importante. Vou te dar um exemplo. Marca de roupa... a roupa trabalha muito com estação, né? Frio, né? Inverno, verão, primavera, etc. Então, no Nordeste, quase não vende inverno. Vende muito verão. Então, muitas vezes, a marca vai fazer o quê? Não vai obrigar o franqueado de lá a ter a roupa de verão. Desculpa, a roupa de inverno, né? Enquanto aqui no Sul não faz sentido não ter. Porque vai perder a venda. Então, muitas vezes, a marca trabalha mix por região. Mix de produtos por região. Outras marcas exigem que todo o portfólio esteja disponível na loja para ser vendido. Então, isso é muito conforme a marca. Mas, normalmente, tem uma calendarização, né? Eu posso fazer pedido de tal até tal data, eu vou receber em X prazo.
Né? E isso também varia por região, até porque o nosso transporte, a nossa malha rodoviária é longa, né? Então depende muito de onde está seu centro de distribuição e tudo mais. Mas tudo isso fica bastante claro para o franqueado, tá? Qual que é o tempo, qual que é o dia que ele precisa pedir e também assim... vai depender da condição financeira do franqueado, né? Então, se eu tenho um lançamento e eu vou lançar... Vamos usar o exemplo da Bruna Tavares, né? O pré-lançamento que ela fez é super bacana porque é uma espécie de marketing, na verdade. Né? Então, eu estou aguçando a vontade do franqueado de ter do cliente de ter este produto. Se o franqueado for esperto, estratégico, eu gosto de usar essa palavra estratégico, ele vai fazer, nossa, eu tenho que reservar um dinheiro para comprar esse produto porque ele vai bombar de vender, né? Então, ele vai investir mais naquele produto. Tá? Então, óbvio que as franqueadoras normalmente trabalham com uma espécie de sugestão de pedido, tá? Que não é obrigatório o franqueado comprar. No geral, pode ser que tenha franqueadoras que exijam que compre, tá? Mas com uma sugestão de pedido que ele pode ou não acatar aquela sugestão. Tá? Quando faz a sugestão, ela é baseada o quê? Na provável venda. Normalmente se usa um espelho de produtos para determinar o que vai ser a demanda daquele novo produto, né? Qual que é a capacidade. Aí o franqueado tem que analisar a capacidade financeira dele, porque talvez ele não tenha exatamente o valor suficiente naquele momento para investir a quantidade adequada. Mas depois ele pode ir fazendo reposição desse produto no decorrer do mês e daquele... se trabalha muito por ciclo, né? Hoje no varejo se fala muito nisso. Qual o ciclo de vendas que está? Que o ciclo o que é o marketing daquele momento, os lançamentos daquele momento, o foco que a empresa vai dar naquele X tempo, né? Então, ele vai fazendo a reposição daquele produto, tá? Mas isso varia muito de marca para marca. Fato é, a grande maioria exige que tenha todos os produtos, o portfólio completo. Ah, sim. Tá. E grade de pagamento, a franquia costuma vender a prazo, tem que ser à vista? Isso varia bastante, tá? Na marca que eu trabalho é à vista, mas conversei antes de ontem com uma marca que faz 30, 60 e 90. Então, depende muito. E aí, depende de N fatores, tá? Essa marca que eu conversei ontem é uma marca de roupa. Então, eles têm essa questão da sazonalidade muito forte, diferente da minha. Da marca que eu trabalho, que é beleza, né? Então, acho que ter o 30, 60 e 90 é extremamente importante nesse caso. Não que não seja em outros, mas isso não é uma condição, tem que ser assim. Então, cada marca trabalha da sua forma. Enquanto a marca está trabalhando, enquanto o franqueado está trabalhando, a marca acompanha o trabalho dele para saber... Porque tem a questão de prazo de validade, principalmente para alimentação e cosméticos, né? Roupa não tem. Mas para não perder produto, se tiver perto do prazo de expiração, devolve para a marca, o risco é seu, como que é? Quando eu vou para o mundo de franquias, a gente sempre fala que os riscos é 50-50, né? 50-50, digamos assim. Porque a maioria estabelece critérios para a questão de vencimento, tá? Primeiro, assim, qual o prazo que eu posso enviar de vencimento para o franqueado. E se esse franqueado... Né? Porque ele faz a gestão do estoque dele. Eu não sou responsável pela gestão do estoque dele enquanto franqueadora. Ele é responsável pela gestão do estoque dele. Se ele comprou demais um determinado produto, ele precisa vender esse produto antes do vencimento final. Né? Então, chega muitas vezes 4, 6 meses, as marcas estabelecem uma regra. Olha, você pode começar a praticar um desconto para você não morrer com este produto. Ah, precisa ter autorização para fazer liquidação, por exemplo, desconto? Nem sempre, tá? Tem marcas que flexibilizam. Mas tem marcas que não... Eu sei que eu tô falando muito depende aqui, gente. Mas é porque depende mesmo de cada negócio. A gente tá dando um panorama geral aqui. Isso, depende de cada negócio. E tem coisas que não estão previstas das leis de franquia. Então, assim, significa que eu posso flexibilizar enquanto franqueadora, tá? Eu venho de marcas que têm uma política comercial em relação a vencimento.
Então, a partir de 6 meses, por exemplo, eu posso começar a praticar 10, 15, 20% de desconto. Tá? E, importante, precisa avisar o cliente desse vencimento próximo. Na relação saudável entre marca e consumidor, é importante, porque tem muita gente que não se importa de pagar muito menos num produto e ter ele com vencimento próximo, porque sabe que ele vai usar, né? Tanto que em supermercado, hoje em dia, se trabalha com gôndolas específicas para isso, né? Só que é importante, falando de franquias, entender que essa gestão também é do franqueado. Então, tem franqueadora que aceita a devolução. Tem franqueadora que não vai aceitar essa devolução e o franqueado precisa gerir esse estoque, tá? Da validade. Mas, normalmente, existe uma regra também do prazo que a franqueadora pode enviar isso para a franquia. Tá? Porque se chegar, por exemplo, se a regra determinada é 6 meses e chegou com 4 meses para vencer, o franqueado pode devolver. Isso é muito comum. Porque muitas vezes foi um erro da franqueadora, não percebeu. Afinal, estamos falando de pessoas, estamos falando também de humanos, né? Que estão muitas vezes lá ajudando a separar na caixa, etc., o produto para ser enviado. Então, muita franqueadora aceita a devolução, sim. Tá. Legal. Nesses 21 anos que você trabalha com isso, já aconteceu de ter um lançamento, lançar algum tipo de produto que realmente o produto não saiu legal em nenhuma das lojas? É um produto que a empresa vai até tirar de circulação? Como que funciona isso? Porque uma coisa é, como você falou, a gestão é própria dos franqueados, certo? Então, pode ser que eu tenha uma loja aqui que ela não está indo muito bem, uma loja em outro lugar que vai super bem e aquela está vendendo todos os produtos, essa aqui não está. Então, depende disso. Mas quando é um produto que, no geral, ele não teve boa aceitação pelo público e todas as lojas estão vendendo mal, como que faz? Olha, já vivi isso. É muito difícil você ser 100% assertivo. Às vezes, um produto que você achava que ia vender, que não ia tão bem, explode de vender. E o contrário acontece também. Produtos que você espera vender e não vende. Aí, a gente tenta preservar essa relação com o franqueado. Vou dar um exemplo do que pode ser feito, tá? Óbvio que isso não é regra neste caso, tá, gente? O produto não vendeu, as franquias estão estocadas. Eu posso promocionar este produto via franqueadora, porque promoções também pode fazer parte desse padrão. Tem franqueadoras que exigem que todas as promoções que ela faz devem ser seguidas na ponta. E tem franqueadora que não exige isso, tá? Mas ela pode fazer uma promoção onde ela vai dizer, olha, todos os franqueados devem fazer essa promoção. E a gente vai ressarcir a diferença, porque ele comprou com preço cheio. Então, é a forma de manter essa relação com o franqueado, tá? É uma exigência? É uma obrigatoriedade? Não, não é. Mas, dentro dessa relação franqueado-franqueadora, algumas coisas muitas vezes são importantes fazer para você manter essa relação saudável. Porque o mundo do franchising ele é feito de relacionamento, isso eu não tenho dúvida. Tá? É muito importante manter essa relação saudável, porque se o meu franqueado não vai bem, não é positivo para mim enquanto marca. Para a marca o interessante é que todos os franqueados estejam bem. Todos estejam bem, porque daí a marca, esse franqueado vai ajudando a marca a crescer. Então, essa relação ela é muito importante de permanecer saudável. No geral, assim, tem algum erro assim que é muito comum que os franqueados cometem? Olha, o mais comum é não acompanhar a sua gestão financeira muito de perto, Agnes, muito de perto. Eu já vi muito franqueado confundindo as finanças da sua empresa com o seu pessoal, entendeu? Não separar essas duas coisas e aí quando vê, o que acontece? Tá quebrando. Tá quebrando, entendeu? Então, esse é um dos erros mais comuns que eu vejo, tá? De verdade, assim, pelo menos nesse tempo que eu tô no mundo de franquias. A outra coisa que é muito comum também é porque você investe, agora eu sou empresário, né? Coitado!
Agora eu sou um empresário, né? Primeiro, tenho flexibilidade, acha que, por mais que seja franquia, né? Estou com a vida feita, e não é bem assim. Existe tempo de maturação do negócio. E outra, assim como qualquer outro negócio, existem os picos e existem as baixas, né? Então, é aquela montanha, né? E todas as marcas vivem isso, gente. Todas as marcas. Então, se o franqueado não entender isso, entender que o seu negócio faz parte dessa gangorra, né, de resultado, ele vai gastar muito no pico, não vai guardar para sustentar a baixa. Né? Então, acho que é muito importante ter essa consciência, sabe? A gestão financeira do negócio, ela é importante. A outra coisa é não achar que porque você está adquirindo uma franquia, você tem que cruzar os braços e a franqueadora vai fazer tudo. Tá? Porque não vai. Você vai ter que fazer um excelente atendimento lá na ponta para reter o seu cliente. Você vai ter que fazer uma ótima gestão de equipe, porque isso é super importante, principalmente se eu for uma franquia de vendas, né? A franqueadora dá suporte? Sim, dá suporte, treina, normalmente tem consultoria de negócio, né? Que vai ajudar a olhar DRE, o que precisa melhorar, para ajudar a treinar. Normalmente, todas as boas franqueadoras têm isso. Mas depende muito do franqueado, né? Porque muitas vezes o franqueado faz o quê? Não participa de treinamento, não participa de reunião de alinhamento, não participa, ou seja, não está próximo e não está retendo o conhecimento que esse know-how que a empresa está repassando para ele, porque ele não está participando de nada. Ah, legal. Então, participar de tudo que acontece na franqueadora é muito importante. É muito importante. Então, o franqueado tem que estar disponível para isso, né? Porque Exato. Tem treinamento sazonal, tem é feito algum tipo de auditoria, por exemplo? Pela franquia, por exemplo, nas finanças, no caixa, no administrativo ou não? É feita auditoria? A gente não chama de auditoria, mas é como se fosse. A maioria das franqueadoras trabalham com os consultores de negócio. E esses consultores têm um papel muito importante, que é principalmente de contribuir para o negócio do franqueado, né? Então, sim, ele vai analisar o DRE do franqueado, né? Para entender, ele está vendendo bem, mas ele está com muita despesa alta. Então, olha, ele vai lá e diz, olha, isso daqui você pode melhorar aqui. Aqui normalmente tem ali uma base de regional, né? Ou a nível Brasil, para entender se a média está alta, se a média está baixa. Então, o consultor, ele sim é responsável por ajudar a garantir esse padrão. Então, é uma espécie de auditoria, né? O padrão de loja, o padrão de atendimento, né? Porque muitas vezes o padrão de atendimento é um ritual. Que tem que ser naquele modelo determinado pela franqueadora. Tem padrão de vitrine em shopping, por exemplo? Muito, muito. Ciclau, inclusive. Né? Então, a cada ciclo que eu lanço de promoções, de produtos, de lançamentos e etc., eu mando para o franqueado. A vitrine tem que ser assim, esse produto tem que estar nesse lugar, essa imagem tem que estar nesse outro lugar aqui. Normalmente, as franqueadoras mandam certinho o que tem que fazer. Ah, porque isso reforça também a imagem. Reforça a identidade da marca, reforça o que você quer vender naquele ciclo. Ah, sim. Então, isso contribui para a venda do franqueado, inclusive. Porque se eu estou vendo... aquilo que não é visto não é lembrado, né? Eu sempre falo isso. Não é visto, não é lembrado. Se eu vejo uma promoção hoje aqui, né, numa loja aqui no Shopping Moca, por um exemplo, que a gente está perto, e eu vejo de novo lá a marca lá no Aricanduva, isso vai o quê? Fixando na cabeça do cliente. Então, é um pouco do marketing, é um pouco do mundo da venda também, né? Então, à disposição também. À disposição dentro também. da loja. Tudo isso tem inteligência de varejo envolvida. Ah, legal. Tem inteligência. Também nem faz sentido, então, o franqueado querer ir contra isso. Não. Querer mudar mix. Não. Querer... o que eu percebo, assim, é que muitas vezes eles não entendem a estratégia da marca. Né? Ou a marca não é tão transparente ao fazer isso. Né? Então, ele é óbvio, e ele tem o direito, né, de ter a opinião dele, né? Mas quando eu falo do mundo de franquias, ele tem que seguir o que é padrão.
Porque existe uma estratégia por trás desse padrão, né, Agnes? Então, acho que isso é importante. Óbvio que todas as franqueadoras, se mantém essa relação positiva com o franqueado, ela vai ter canais aonde esse franqueado possa falar. Tá? Então, isso é muito, muito importante, porque a construção e o crescimento de uma marca não faz só do presidente da empresa, só o que ele pensa é o certo, né? Então, ouvir o franqueado é muito, muito importante, porque ele vai trazer contribuições relevantes, até porque ele está lá no chão, né, da franquia, vivendo aquilo ali, aquele mundo. Inclusive, muitas franqueadoras possuem suas lojas próprias, justo para viver um pouco mais, vestir o calçado do franqueado e viver um pouco mais o mundo, as dificuldades dele, para poder trazer ações, processos e etc. para beneficiar esse franqueado. Né? Então, acho que isso é muito legal. Na empresa que eu trabalho, a gente tem um comitê de franqueados, isso é muito comum ter em outras franqueadoras. Então, a gente tem 2 franqueados por região que fazem parte desse comitê. Então, a gente se reúne mensalmente com eles também para colher a opinião deles, de estratégias que a gente vai fazer, de coisas que a gente gostaria de fazer, ou até de ouvi-los trazendo reclamações daquela região, deles, etc., para nos ajudar a fomentar melhores práticas. Então, acho que isso é bem legal, né? Hoje o mundo é muito online, né? Tanto sim. que estamos aqui no podcast. Exatamente. Então, é muito online. Então, o mundo online, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar para não atrapalhar as relações, porque o tete-a-tete, né? O presencial, ele é importante, mas o mundo online também aproxima muito. Porque você imagina, eu tenho loja lá no Nordeste. Se toda vez que eu precisar conversar com o meu franqueado, ver ele, eu precisar ir até o norte, você imagina isso? É um custo o tempo, grande, né? O custo, né? Então, o mundo online ajuda muito. Então, ter reuniões online com os franqueados, treinamentos online com os franqueados que sejam periódicos também ajudam muito. Então, acho que tem a facilidade desse mundo aí para contribuir nessas relações. Isso é bom. Pensando pelo outro lado... o que uma pessoa precisa analisar antes de escolher uma franquia para ela trabalhar? Muito importante essa sua pergunta. Porque, geralmente, as pessoas focam muito no resultado, né? Lucratividade. Por exemplo, vou abrir uma franquia do McDonald's, do Boticário. Ou seja lá de que marca for. Né? Não, porque quando a gente pensa, nossa, quem que não vai comer no McDonald's? Quem que não vai comprar no Boticário? Exato. Mas a gente não sabe se todas as lojas do McDonald's são positivas, se são lucrativas. Você sabe? Não sei. Não, essa é uma ideia que é fixada na cabeça das pessoas. Exatamente, porque primeiro de tudo, a gestão financeira é também feita pelo franqueado. É algo que ele tem que fazer e é obrigação dele, né? Mas o que é importante, né? Voltando para a sua pergunta, ir além do que é só a lucratividade, tá? Isso é super importante. Primeiro, nenhuma franqueadora garante lucratividade. Ela vai te dar uma média do que é possível, porque vai depender de toda a gestão do franqueado chegar nessa lucratividade, tá? Mas você analisar qual é o pipe de inovação que essa franqueadora está tendo. Ela investe em inovação? Isso é importante para o seu negócio. Tá? Qual é a preocupação dela? Hoje a gente fala muito do ESG, né? Falando mais uma linguagem mais próxima, né? Da governança da empresa, investe no social, investe no meio ambiente, né? Porque isso é uma pauta super importante para o mundo. São perguntas que não são comuns das pessoas fazerem enquanto franquia. Como é a gestão dessa franqueadora? Né? Tem treinamento? Vocês me dão, você enquanto franqueadora, qual é o meu ritual quando eu entro na franqueadora? Qual o conhecimento que vocês vão me passar?
né? De que forma vocês vão me ajudar? Vocês têm consultoria? Vocês não têm? De que forma vocês vão contribuir para o meu negócio, né? Não só trazendo a questão da marca. Então, são perguntas que vão além do resultado, né? Você me fez uma pergunta sobre gestão de estoque, né? De validade, etc. O franqueado pode perguntar, esse possível franqueado pode perguntar sobre isso. Então, ir perguntas além disso. Perguntar qual é o payback, qual é o quanto eu tenho que investir, né? Então, são perguntas mais básicas, porque envolve resultado, mas é importante. Qual que é a previsão que você tem de ROI e payback? Então, quanto que eu vou investir e em quanto tempo, em média, vai voltar para mim? Né? Porque isso não é cravado, tá, Agnes? Então, isso é muito claro. É tudo estimativa. Isso é estimativa, né? Então, isso é importante. Você vai me ajudar a avaliar o ponto, a escolha do ponto para o meu negócio? Né? Tudo isso são perguntas que podem vir e que são diferentes só do resultado. Tá? E a franquia determina isso também, né? Eu fiz uma pesquisa sobre franquias, eu estava conversando com uma amiga, ela disse que ela tá na fila há anos de uma franquia de alimentação de bolo, que é bem conhecida, só que ela quer na Vila Mariana. E não acha ponto. E na Vila Mariana não tem disponível. A franquia já sinalizou que não tem disponível. É porque talvez sejam regras de regionalização da franqueadora. Tem isso também. Existe, sim. Porque se a marca está no início do franchising, ela pode não ter essa regra muito clara, porque ela vai deixar entrar franqueado. Né? Vai fazer suas análises, vai deixar entrar franqueado, porque ela precisa pulverizar aquela região ou o Brasil, né? Da sua marca. Depois de um tempo, ela pode determinar, não, vamos regionalizar. Então, a Dani é dona de uma loja já lá na Vila Mariana. Foi Vila Mariana que você deu o exemplo, né? Vila Mariana. Se outra pessoa de fora da marca quiser abrir naquele local, ela pode dizer assim, olha, neste local eu não tenho disponibilidade. Por quê? Talvez ela esteja preservando o seu franqueado já existente da Vila Mariana. Nossa, isso é muito importante. Super, e aquela região é dele. Tá? Então, isso pode estar determinado também em contrato, essa questão da regionalização, ou não, porque pode ser aberto. Tá? Então, não vai abrir se aqui for viável uma franquia nesse local. Ok. Vamos deixar abrir. Muitas vezes, o que acontece? Olha, é viável ter uma franquia nessa região, mas a Agnes é dona da franquia que está ali perto. Eu vou dizer para a Agnes assim, Agnes, olha só, a gente estava fazendo uma análise de expansão aqui e a gente percebeu que pelo potencial de vendas da região cabe mais uma franquia na Vila Mariana. Eu gostaria de saber se você topa fazer esse investimento com a gente, ser nosso parceiro em mais uma loja da marca. Ela fala, olha, agora não é o momento para mim, eu prefiro continuar só com essa. Eu vou dizer para ela assim, olha, como a gente entende que cabe mais uma franquia, que a gente tem um grande potencial de venda, então eu vou buscar um outro franqueado para fazer esse investimento. Tudo bem? Mas você está fazendo o quê? Preservando essa relação com o seu franqueado, porque você deu preferência para ele. Legal. Tá? Isso não é uma regra, tá, gente? Deixando bem claro, isso não é uma regra, depende de como a franqueada quer atuar com os seus já franqueados. Mas eu acho que uma empresa conceituada faz isso. Costuma fazer isso, sim, mas depende muito de do momento de cada marca, né, Agnes? Porque se eu preciso fazer minha marca sobreviver, a marca mãe precisa sobreviver e talvez para sobreviver ela precise abrir muitas lojas e isso exija que ela seja rápida nisso, né? Então, depende muito do momento que a marca está vivendo. Mas tem que ter uma estratégia. Porque nas minhas pesquisas também, eu me deparei com uma franquia de alimentação que eles iniciaram a expansão, em um ano eles venderam 150 lojas, porque um influenciador gigantesco entrou na sociedade e ele ficava divulgando. Não se sustentou. Abriu sem planejamento ideal e sem a organização adequada. Isso, não se sustentou e aí as pessoas começaram, o fulano me prometeu isso e tal. Mas ele não fazia parte da administração. Ele era a cara da marca e ficava divulgando. Aí é um erro do outro lado, né? Da franqueadora.
né? Por não ver que tinha isso estava perfil. acontecendo, que isso tinha perfil, né? E que isso poderia não dar muito certo. Sabe um erro comum que eu também vejo, voltando à sua pergunta lá atrás do franqueado, porque assim, é muito comum, né? Fiz o negócio, comprei uma franquia, mas agora por algum motivo, seja ele qual for, não quero mais, né? E aí vende essa franquia. Quer vender essa franquia. Isso é possível. E aí é possível vender para outro franqueado. Esse franqueado coloca, olha, nossa, vou ter outra franquia, tal, consegue dinheiro de algum jeito. E aí o que acontece? Muitas vezes ele consegue dinheiro no mercado, com altos juros, etc., e não consegue dar conta desses dois negócios e acaba morrendo com os dois. Então, assim, isso também é falta de planejamento, falta de organização. Então, tudo isso é importante. E a franqueadora se coloca, porque se esse daqui está vendendo, esse daqui está querendo comprar, é importante a franqueadora também entrar nessa relação e dizer, olha, tem esse risco aqui, acho que é importante você analisar. Isso tudo faz parte da relação que você pode construir com o seu franqueado, sabe? De preservar, né? Então, assim, dar esse alerta. Mas a decisão tá ali. Eu quero comprar. A franqueadora vai alertar, né? Então, planejamento, organização, principalmente entender seu capital de giro. Olha, se você tem... Porque investir num negócio sem ter capital de giro também é pedir para dar uma sofrida, digamos assim. Eu vi que tem franquias que eles separam, né? Esse é o valor do investimento inicial, esse é o valor de royalties que você vai pagar para começar a usar a marca e a gente exige tanto de fluxo de caixa. Isso, exatamente. Normalmente fala-se, né? Investimento. Quanto você vai ter que comprar de estoque inicial, né? Porque daí dentro da viabilidade você já consegue prever porque você está vendo de potencial de venda. Então, é o investimento inicial que volta depois, mas que você precisa ter. Investimento na obra e imobiliários, né? Na taxa de franquia inicial, normalmente toda franqueadora cobra uma taxa de franquia e fala o valor que você tem que ter de capital de giro para sustentar seu negócio. O capital de giro é obrigatório? Não toda boa franqueadora deveria achar que é obrigatório, mas veja bem, né? Porque também através da análise financeira, que faz parte lá do processo, né, de avaliação do possível candidato ali, faz parte fazer essa análise, se ele vai ter capital de giro. Porque se ele não tiver, ou ele vai buscar dinheiro no mercado, né? E se a gente falar desse momento agora, tá super difícil conseguir dinheiro no mercado, ou então ele vai acabar morrendo no médio prazo. Né? Se ele não tiver capital de giro, porque daí ele não consegue comprar. Ele vende, mas não compra o suficiente para sustentar a demanda que ele tem. Sim. E isso vira um círculo vicioso ali né? Até o momento que ele fica sem estoque e não vende mais. Você já negou muito franqueado? Já neguei e fico com o coração partido. Por quais motivos, assim? Qual é o motivo mais comum que vocês negam? Porque, por exemplo, essa franquia que eu estudei... assim que entrou uma pessoa especialista em alimentação, das 150 franquias, ele já viu que 40 franqueados não tinham o perfil. Falou, gente, devolve o dinheiro, desfaz o negócio. Uau. Não dá. Super importante. E a franquia vendeu para essas 40 pessoas, mesmo a pessoa não tendo o perfil. Porque não foi feito o processo seletivo talvez adequado, né? Ou talvez a franqueadora também não tenha determinado antecipadamente qual era o perfil que ela precisava. Então, isso é importante, né? Porque antes de você começar o negócio do franchising, você precisa ter isso determinado, né? Qual o perfil que eu preciso para minha marca? O que vai ser necessário, né? Eu disse lá no começo que o perfil pode mudar, né? De franqueadora para franqueadora. Mas, assim, o que eu já neguei? Eu já neguei por finanças, por não ter capital suficiente para começar o negócio, estar ali muito no sonho, né? Você perceber que, meu Deus do céu, teve um caso que eu fiquei com o coração muito partido, porque você via que a pessoa tinha um sonho muito, muito grande de ter o seu negócio, né? E ela escolheu a minha marca para ter aquele negócio, mas era nítido que ela não tinha o suficiente nem em finanças e nem em conhecimento.
Isso Então, é importantíssimo também. Eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento do produto que ela vai vender. Não só do produto, mas assim, eu pergunto, você sabe qual é a lucratividade média? Você sabe o que é o lucro? Como você chega no lucro? Às vezes, dependendo... Óbvio que eu conduzo a entrevista conforme o que eu vou vendo que a outra pessoa está trazendo. Então, muitas vezes, eu vou em perguntas básicas para eu entender o conhecimento daquela pessoa. Se ela confunde uma coisa com outra, eu já percebo que, opa, aqui não entende o básico do que é fazer uma gestão financeira. Né? Quanto eu recebo, quanto eu tenho de despesa e quanto vai me sobrar ali no final. Se ela não tem o básico disso, assim, quando ela vai buscar o negócio, porque o mínimo que você tem que fazer é buscar sobre a empresa que você tá tentando, digamos que contratar, né? Falar com outros franqueados, né? Acho que isso é importante, fazer bastante pesquisa sobre essa marca, entender se ela está bem financeiramente. Então, tudo isso você pode medir, se ela foi buscar isso também, entendeu? Sinal que ela tem conhecimento, se ela sabe algumas coisas, né? Então, acho que isso é importante, né? Você ia, muitas vezes, nas coisas básicas de perguntas para entender se a pessoa conhece um pouco do que é ter um comércio, do que é ter um negócio, porque senão você, enquanto franqueador vai sofrer. Porque tem pessoas que têm uma reserva financeira e trabalham e... eu vou abrir. O shopping que eu trabalhei, eu tive um caso de uma marca que na época estava estourando, que era daquelas bebidinhas que tem as bolinhas no meio, que acho que não sei se é coreano ou japonês. Não conheço. Que estourou na Liberdade. É um suquinho. Eu sei, ganhei um. Isso, é um suquinho que aí tem as bolinhas dentro, o canudo dele é mais grosso e tal. E eu lembro que tinha uma loja dessa lá, e a pessoa que entrou inicialmente, que fez a loja lá, ela não aguentou ficar. E era uma loja que vendia bastante, inclusive. Só que essa pessoa, ela trabalhava e ela não estava lá no dia a dia, enfim. Não deu certo, ela acabou passando para outras pessoas que já tinham, não dessa marca, mas acho que eles vendiam sorvete, alguma coisa assim. Eles tinham uma franquia, acho que de sorvete, compraram essa do suquinho e o negócio voou. Por quê? Não sei se a franquia não analisou corretamente, porque era novo aqui no Brasil. É uma franquia de fora. Além de ser novo, ela não estava 100% no negócio, né? E talvez nesse início exigia essa presença. Isso. Né? Esse olhar, eu falo, o olhar de dono. Exatamente. Ou você que está investindo tem esse olhar de dono, ou você tem que garantir que pelo menos a pessoa que você tem ao seu lado, lá na ponta, tem esse olhar. Né? Tem esse olhar de de dono. Porque, assim, a franqueadora sozinha não vai fazer o cliente comprar. Não, a franqueadora não vai. A franqueadora não vê. A franqueadora não... Ela não tá lá 100% do tempo. Exato. Né? Então, você tem... Eu falei a expressão mão na massa, é isso. Você vai ter que buscar seu cliente, você vai ter que garantir que ele volte ali. Então, você precisa ter um excelente atendimento. Porque senão o cliente não volta. Hoje em dia, os clientes não são fiéis às marcas. Não são fiéis às marcas. Então, o diferencial, a experiência que você entrega naquele ponto de venda faz toda a diferença. Se você, como dono, não está se importando com isso ou não está acompanhando isso, a tendência é que você não vá ter a mesma performance que outros. Exatamente. Então, importante que essa pessoa tenha ciência. Se você vier para o mundo de franquias, é um mundo muito bom, gente. É um mundo muito bom. Mas entenda, você precisa estar presente, você não pode achar que a franqueadora vai fazer tudo por você. Tá? Mas eu acho que isso é para todo comércio, né? Quando a gente fala de comércio... Todo negócio. Todo negócio, se você não tá lá 100%, principalmente no começo, chega uma hora que você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, no operacional, isso falando de uma pessoa que começou e começou a crescer. Vai chegar uma hora que você vai ter que, no operacional, você vai ter que ter alguém para te ajudar. Aí você vê que você não tá dando conta de cuidar da documentação de coisas que outra pessoa pode fazer para você manter o foco na gestão. E, Agnes, isso é super importante. Crescimento. Você tem que entender quando você está crescendo
e que você começa a ter que delegar algumas coisas para você continuar crescendo, né? Na verdade, eu tinha um amigo que tinha um negócio e ele era muito centralizador. E eu falava para ele, entenda, o seu negócio está crescendo. Eu sei que talvez você perca um pouco de dinheiro tendo que ter colaboradores, mas você precisa para você crescer mais. Sim. Então, entender esses times também é muito importante. Porque para você continuar crescendo, porque chega uma hora a sua capacidade, né, enquanto pessoa, de dar conta de tudo, ela tem limite. Né? Então, para crescer, você precisa começar a delegar, ter outros profissionais, inclusive mais capacitados do que você. Eu acho que isso é importante, né? Ter pessoas mais capacitadas do que você, porque você não tem você não tem todo o conhecimento e toda a expertise necessária, muitas vezes, para conduzir tudo para esse negócio e para outro patamar, né? Então, trazer boas pessoas ajuda o seu negócio a crescer. E ter esta consciência é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta que a gente conversou no off aqui, gente, deixando claro que a Daniele não é advogada, a gente não vai falar juridicamente, mas é uma dúvida que eu tenho em relação a quando a matriz, que a franqueadora, né? Eu vi a matéria da Casa do Pão de Queijo que foi aprovado o plano de recuperação judicial e eles vão colocar em prática essa recuperação judicial. E me chamou a atenção, em todas as matérias que eu vi, que essa recuperação judicial é para a fábrica e as 28 lojas próprias que a Casa do Pão de Queijo tem. Porém, eles têm acho que 170 franqueados e isso não atinge os franqueados. Mas isso não atinge o franqueado até que ponto? Porque, por exemplo, se a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, é porque ela não está com caixa saudável. É porque ela tem dívidas. Como que isso impacta? Não juridicamente, porque juridicamente a gente sabe que a franquia não tem nada a ver. Como que isso impacta na vida e no psicológico de um franqueado? Que ele investiu ali. Justo. Bom, nem vi esse caso, tá? Minha vida de trabalho também tá uma loucura, então não acompanhei de perto o caso. Como a Agnes disse, não sou do jurídico, então eu vou dar minha opinião aqui, fazendo uma análise mais crua da coisa, né? O que eu imagino, né? Por mais que eles tenham entrado com recuperação judicial, pode ser que os franqueados estejam saudáveis, financeiramente falando. Porque cada loja tem o seu caixa. Exatamente. Cada loja tem seu caixa, cada franqueado também tem a parte dele que ele faz a gestão da sua franquia. O que pode vir a acontecer se a franqueadora não está com seu caixa saudável? Abastecimento dessa rede de franqueados. Se a franqueadora não está abastecendo adequadamente, pode impactar essas franquias. E aí o franqueado passar a sofrer também. Então, eu acho que é aí que precisa analisar, entendeu? Então, eu não sei dizer assim, se essa franqueadora fica muito mal, o que esses franqueados podem fazer, porque eu acho que vai para âmbito jurídico que eu não posso falar aqui, né? Nem tenho conhecimento para isso. Mas eu acredito que esse é onde vai afetar mais fortemente o franqueado. Nesse abastecimento, pode ser. Outra coisa que pode afetar, que me veio agora, talvez não esteja fazendo o investimento adequado em marketing, né? Consequentemente, a marca acaba deixando de ser vista. Então, tem alguns elementos que podem impactar o franqueado lá na ponta, né? Nesse sentido. Nesse caso, o franqueado, por exemplo, tem essa questão das regras, então ele não pode mudar o mix de produtos. Aí depende do contrato que ele tem com essa marca. Porque nesse caso... porque eu acho que a Agnes entra num âmbito bem jurídico, de análise de contrato, do que foi determinado ali, né? Então, porque talvez esses franqueados vão ter que ir para outra esfera para entender o que eles podem fazer numa situação dessa, entendeu? Então, eu acho que esta relação específica, quando fala credo, fugiu a palavra, falência, né? Vai para outra esfera.
Eu acho que muito mais complexo. O impacto que eu vejo, assim, rápido, que vem na minha cabeça é isso. Se eu não abasteço bem a ponta vai sofrer para vender. Se o franqueado deixa de ter produto, ele perde venda, consequentemente, ele pode também começar a ficar mal financeiramente. Né? Então, acho que passa muito por aí. Aí as consequências disso podem ir muito para o âmbito jurídico, tá? Então, eu acho que passa por aí. Mas se foi aprovado o plano de recuperação judicial, como a gente conversou antes, a tendência é que vai melhorar. Tem marcas que pediram recuperação, voltaram. Gente, tem marcas que as pessoas nem sabem que já pediram recuperação judicial e pediram. Tem marcas que pediram muitas vezes e continuam no mercado. Né? Então, assim, isso não significa que porque pediu, significa que ela vai morrer. De jeito nenhum. Porque a recuperação judicial ela é exatamente para isso, né? Para pausar a execução de determinadas dívidas, para a empresa conseguir ter o dinheiro para conseguir fluxo de caixa para aquilo que é mais importante. Elas poder se reorganizar, se replanejar, para ela poder voltar a ser saudável. Perfeito. Eu acho que todas as dúvidas, assim, que eu tinha, eu sanei, mas eu tenho uma última, assim. Quando uma pessoa decide entrar para o ramo de franquia, o que ela precisa analisar? Quando é melhor para a pessoa empreender por conta própria ou quando é melhor ela entrar para uma franquia? O que ela precisa pensar? Medir. Pergunta de milhões, mas eu acho que... Nossa, é super difícil essa resposta, Agnes, porque... Vou falar por mim, tá? Eu acho que depende muito da disposição que você tem, do sonho que você tem, do que você quer criar, né? Porque se eu for criar uma marca do começo, eu vou desenhar, inclusive, o que é o logotipo dessa marca. Se eu for franquia, não, já vem pronto, né? E eu já só tenho que seguir. Então, depende muito do investimento que você tem para fazer nisso, do sonho que você tem, do que você está buscando enquanto pessoa, né? Enquanto franquia, eu fui dando algumas dicas aqui, né? Primeiro, você tem que sim entender que o negócio é 50-50. Você não, a franqueadora não faz esse negócio sozinho e nem vice-versa. Então, você tem as suas responsabilidades, você tem que seguir padronização, né? Então, tem uma série de regras que o franchising traz e que você é obrigado a seguir enquanto franqueado. Mas, ao mesmo tempo, você vai adquirir algo pronto, né? Algo que está ali já consolidado na maior parte das vezes e que já teve um grande investimento, né? Porque se chegou a um momento de franquear uma marca é porque já foram feitos grandes investimentos. Então, você tem a vantagem de não começar do zero. Né? Já um empreendedor que vai realmente criar uma marca, ele começa totalmente do zero. A tendência, os investimentos dele provavelmente serão maiores, ele vai precisar de ainda mais conhecimento, mais profissionais para ajudar. Então, eu acho que ainda mais você vai ter que colocar a mão na massa, estar próximo e entender uma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Eu ouço muito isso das pessoas. Muito. Eu quero empreender porque eu quero uma vida mais flexível. Que piada. Justo. Cara, isso assim é a frase assim, ó, tradicional de quem fala que quer empreender. E vou te dizer, eu já falei isso também. Muitas vezes. Só que a realidade não é essa. Nem para o mundo de franquias e nem para o mundo de quem vai começar do zero. Só que eu acho que para o mundo que quem vai começar do zero é ainda pior. Porque vai exigir muito da sua vida você fazer esse negócio se tornar um sucesso. Exatamente. Então, assim, se eu puder dar uma... conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas se eu puder dar uma dica, né? Entenda, no começo da sua vida vai ser zero fácil. Não é fácil ser empreendedor. Não é. Mas é possível alcançar muito sucesso, como muitos a gente já viu por aí. Mas fato, você precisa trabalhar, porque não vem fácil.
tá? Então, assim, tô falando muito aqui por mim, nesse caso, né? Dani, já pensei em empreender muitas vezes e esse dilema sempre me vem, né? O quanto mais que eu vou trabalhar, tá? Então, acho que é isso. É isso. Bom, o negócio é trabalhar, gente. Dani, obrigada demais. Obrigada a você. Foi uma loucura a gente conseguir ter um tempinho, né, pra gente conseguir gravar esse episódio, mas eu sou muito grata e espero poder te receber mais vezes aqui quando surgirem outros assuntos, outras questões. Minha primeira vez aqui, né, falando no podcast, um prazer ter falado com você, Agnes. Ju, obrigada por ter intermediado isso. E deixa eu fazer uma outra coisa. Queria agradecer muito o meu time, Vanessa, Milena, Gisele, Mariane. Olha, meu time, assim, é um time só de mulheres. Até o presente, momentos sensacionais e que me apoiam muito, me ajudam muito, me dão muita força. Então, elas estão na torcida nesse momento para que esse podcast seja maravilhoso. Ai, obrigada a todos. E meu chefe, Rony, por ter me autorizado a vir, né? Por ter me apoiado muito, inclusive. Muito obrigada, Rony, porque, olha, ela me disse, Agnes, adoraria, mas eu preciso ver com o meu chefe. Então, muito obrigada a você. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo as redes da Dani, o LinkedIn. Você me manda o link que a gente vai deixar aqui o link para quem quiser encontrar a Dani, saber a marca que ela trabalha, conhecer. De repente você tem a intenção de ter uma franquia, então vai ficar aqui. A gente vai deixar aqui também o link da Pontual Digital, que é a nossa parceira, onde a gente está gravando o vídeo aqui de hoje. Quero agradecer o Wagner, querido. Eu já falei pro Wagner que a gente tem que colocar um microfone aqui para ele, pra gente ouvir o que ele tá falando. Na próxima live que a gente fizer, eu quero um microfone aí na mesa. Boa, bora. Beleza? E ó, se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like aqui. Se aparecer a opção de dar o hype, dá o hype para ajudar a gente a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.